Olá, seja muito bem-vindo a mais um Rede Cabeças, aqui na faixa Rede de Olhares. O assunto de hoje é educação. O Brasil, infelizmente, é o terceiro país no ranking das 100 nações com o maior número de crianças e adolescentes que deixam de estudar. Só em Caxias do Sul, em todo o ano passado, cerca de 4.000 alunos deixaram de frequentar a escola. Os motivos, impactos e soluções para contornar esse problema é o que a gente conversa a partir de agora. E para traçar o perfil da educação aqui na região, a gente recebe aqui no estúdio a Marina Matiello, que é secretária de Educação de Caxias do Sul, também a Ivanete Rocha de Miranda, que é coordenadora pedagógica da 4ª Coordenadoria Regional de Educação, a Regiane Raimann, integrante do Conselho Municipal de Educação, e também a Eliana do Sacramento Soares, doutora e professora do Programa de Pós-Graduação em Educação, mestrado e doutorado em Educação também aqui da Universidade de Caxias do Sul. Sejam muito bem-vindas. E para entender melhor a evasão escolar em Caxias e também nos ajudar a setorizar um pouquinho esse nosso bate-papo, a nossa equipe de reportagem conversou com a promotora de Justiça Regional de Educação de Caxias, Simone Martini, que realiza o acompanhamento desse fluxo dos alunos na educação. O primeiro tema é justamente sobre os motivos que elevam as faltas em sala de aula. A gente vai conferir esse primeiro material agora. A gente separa aqui as situações da infrequência escolar das crianças e dos adolescentes. Como a criança, via de regra, não vai resistir a ir para a escola, ela gosta de ir para a escola, ela gosta de estar no ambiente escolar, as causas efetivamente são a falta de vaga, ou a falta de transporte, se não existe escola próxima à residência, mas falta de transporte, e algumas famílias muito resistentes, de encaminhar os seus filhos em algumas escolas. Algumas escolas, infelizmente, são discriminadas, e a gente sempre diz, a legislação garante a vaga próxima à residência, mas não a escola de escolha das famílias. Então, existe essa situação. Os adolescentes, aí a gente já tem outros fatores, A questão da resistência em estudar, porque aí já começam a questionar a validade da escola na vida deles, que o estudo não corresponde à realidade. Isso é um fator que a gente percebe, e não é de hoje, por exemplo, da dissociação da realidade escolar com a realidade vivenciada pelos adolescentes. Mas temos também a situação do trabalho, É uma fase que muitas famílias precisam desse aporte financeiro, mas também do adolescente querer a sua liberdade. Então, a gente tem que trabalhar com eles, e aí a gente diz como é importante o papel da escola, porque a questão de ser atrativa para o aluno é particularmente da escola. Eliana, para começarmos, temos aí o cuidado de se distinguir quais são as causas das crianças e quais são as causas dos jovens não frequentarem a sala de aula, porque são situações de vida diferentes também, momentos diferentes. Uhum. Sim, eu acho que sim, mas além de falar só do jovem e da criança, vamos dizer assim, eu penso que esse problema da evasão, da infrequência, como o pessoal diz, é sintoma de algo muito mais amplo. É claro que a gente está olhando agora para consequências, mas se nós pensarmos, as famílias nesse nosso momento contemporâneo estão desestruturadas. Em via de regra, o jovem se sente sozinho, não se sente pertencendo a um ambiente, na maioria das vezes. Também nós temos uma sociedade com uma crise econômica muito forte. Então, vocês vejam que uma expectativa de uma vida mais tranquila, como a gente às vezes tinha, também ela está diminuída. Então, eu penso que são várias variáveis. Eu acho que depois as minhas colegas podem falar mais desses elementos, mas eu olho para essa questão de um ponto de vista de complexidade. Nós estamos diante de um problema que é simplesmente a consequência de algo maior, de algo sistêmico, que é uma crise que nós estamos vivendo na educação como um todo. Eu imagino que a gente possa resolver essa questão, não de forma isolada, exatamente porque é um problema de ordem sistêmica e complexa, então nós precisamos resolver de forma coletiva, compartilhada. Eu vejo que muitas das soluções que estão sendo apresentadas, elas são desse porte, mas ainda carece de um trabalho mais organizado, mais sistematizado, mais coletivizado. Então, é a comunidade, é a família, é a universidade, é as escolas, são os gestores, são os próprios
próprios alunos. Quer dizer, temos que buscar soluções compartilhadas de uma visão sistêmica. Eu acho que a gente pode desenvolver um pouco mais isso ao longo do programa, né? Pois é. E falar sobre os números, eu acho que as minhas colegas podem ajudar, então. Claro, logo mais a gente vai trazer eles também, porque, Regiane, além dos indicadores aí de vulnerabilidade social, o que os pais e também os alunos trazem, né, quando são procurados, para tentar entender um pouquinho dos motivos que o afastam da escola, além da questão de vulnerabilidade social, de todos esses indicadores, é também a questão do atrativo da escola, dela não ser tão interessante para esse jovem de hoje, né? Por que a escola demora para se adequar a essa realidade? A questão da aprendizagem é um motivo fundamental que faz com que essas crianças, esses estudantes, permaneçam ou frequentem as escolas ou não. As crianças acabam se tornando infrequentes e com isso fica a defasagem de aprendizagem. E, consequentemente, ali no futuro eles acabam evadindo, não frequentando mais e abandonando as escolas. Até os professores e a rede de apoio à escola ser acionada leva algum tempo. Muitas vezes o próprio Conselho Tutelar sendo acionado traz de volta essas crianças para as escolas, mas quando eles retornam, o ano já andou, o tempo já passou e a aprendizagem fica a desejar. Com isso, o tempo vai passando para eles e eles acabam tendo a defasagem escolar. Eles se sentem diante dos outros menores, né, na mesma sala de aula com crianças menores de idade, eles acabam se sentindo isolados. E como atrair então esse jovem, né, para um perfil diferente, se adequando ao perfil dele de hoje em dia? É importante a escola, para trazer eles de volta, fortalecer o vínculo. Essas crianças precisam se sentir pertencentes a esse meio, a essa escola, nessa sala, com esses colegas. É importante elas saberem que aquele meio onde ela está é parte deles também, é a extensão da família, a extensão do lar deles. Muitas vezes isso não acontece. Então, se eles se sentirem pertencentes àquele meio, eles vão ter prazer, vontade, interesse em retornar à escola. Muito bem. Ivanete, diante dessas desistências aí que a gente traz com números aqui de Caxias do Sul e região, a gente tem dois papéis, o papel da escola e o papel dos pais. Ambos têm sua responsabilidade também diante dessas desistências? Sim. Nenhuma desistência, nenhum fator que envolve educação, ele tem um ator exclusivo como responsável. Nós podemos afirmar, diante de algumas pesquisas já feitas, tanto na nossa região como a nível de Brasil, a nível de mundo, vamos dizer assim, que a família, ela é sim responsável pelos quereres dos seus filhos, né? Ou dos seus netos, porque hoje não é mais só a família que é responsável, só os pais que são responsáveis, nós temos também os avós, os tios, muitas pessoas que ficam com a tutela muitas vezes dessas crianças e desses jovens. Se eles não têm claro que esses jovens ou essas crianças precisam ir para a escola, eles não têm um hábito frequente de estar ajudando essas crianças e esses jovens, a situação vai se complicando. Quando eles chegam na escola, o que acontece? Se eles ainda têm o gosto pelo aprender, a situação fica mais tranquila, fica mais fácil. O professor consegue desenvolver o seu planejamento de forma adequada, trabalhando os conceitos estruturantes de uma forma adequada. No entanto, se estes alunos não vêm com vontade e se a escola não tem algo agradável e não tenha temas transversais que possam estar dando uma possibilidade de um projeto de vida mais qualificado para esses estudantes, a escola perde o seu sentido, perde a sua parte atrativa e, consequentemente, o aluno abandona. Além disto, numa certa idade, ele ainda precisa ir para o mundo do trabalho. E aí as coisas começam a se agravar. E além disto, nós ainda temos a questão da violência. A violência dentro da escola e a violência externa a ela. E quando esse jovem, ele consegue ver possibilidades melhores na rua,
do que na própria escola, ele acaba se afastando total da escola. E isso também se deve à influência familiar, que às vezes abandona o seu filho, né? E a criança e o jovem acaba ficando perdido. E todo aluno, todo jovem que sai da escola, a tendência é ir para o mundo da criminalidade, né? Ivanete, como resolver o problema hoje desse primeiro contato que a criança tem com a escola? Muitas vezes é na educação infantil, depois no ensino fundamental, aonde historicamente a gente sofre com problemas de vagas em Caxias do Sul. Como é possível resolver esse problema? Olha, a nível de educação infantil, nós temos a professora Marina, que hoje assume a pasta da Secretaria Municipal. E pelo Plano Nacional de Educação, já até da Constituinte, pela LDB, nós temos a responsabilidade em relação à educação infantil, mais a nível de município, mas ela deve ser compartilhada com o Estado. E eu acredito que a professora Marina tenha mais subsídios do que eu para estar tratando desse assunto. Mas eu quero dizer aqui que o esforço do poder público, ele é fundamental para sanar essas dificuldades. Pois é, Marina, as escolas, elas continuam as mesmas, as vagas também, mas a crise não, né? A crise financeira chegou, muitas famílias optaram por tirar, né, os filhos de escolas particulares, inclusive trazer para a rede pública. Com isso, houve um inchaço, vocês sentiram isso também? Sim, nós temos um inchaço na rede. Hoje nós estamos com 43 mil estudantes. Desses 43 mil, aproximadamente 32 mil estudantes são do ensino fundamental. E nós temos aí o restante da educação infantil. 32, 33 mil do ensino fundamental. A educação infantil hoje tem uma lista de espera no município. Porém, as crianças que têm obrigatoriedade de frequentar a educação infantil são crianças de 4 e 5 anos. Essas crianças antes não eram obrigadas a frequentar e a partir de 2016, início de 2016, elas passam então a frequentar, da Constituição, né, 59 de 2009, passam a frequentar e a partir disso o município começa a ter maiores dificuldades para agregar todos esses estudantes. Além disso, nós sabemos que tem os estudantes de ensino fundamental que acabam procurando mais as escolas municipais do que as escolas estaduais e a diferença de números mostra isso, né? Hoje o estado tem aproximadamente 20 mil estudantes a menos na rede estadual de ensino fundamental do que nós temos em Caxias do Sul no ensino fundamental. Então a ideia é que a gente possa congregar esforços, nós já estamos fazendo isso, para que o estado compartilhe sim conosco cada vez mais o ensino fundamental e que nós possamos criar mais vagas para a educação infantil. Nós já tivemos agora a disponibilização de 1.300 novas vagas para a educação infantil, o que vem em bom momento, né? Considerando essa lista de espera, e essas vagas elas são criadas continuamente. Então, nesse ano, nós já tivemos um aumento aí desse número de vagas. E com relação a essas desistências, né, vocês têm acompanhado, logicamente, os números também, né, por meio do FICAI, que é a ficha, né, de acompanhamento, né? Como é que vocês trabalham com esses números? Eles auxiliam de vocês de alguma forma para traçar estratégias aqui para o município? Com certeza. A partir do levantamento da FICAI, nós temos estratégias pontuais nas escolas que apresentam maior infrequência. Então, a Escola Paulo Freire hoje é uma das escolas que se destacam, né, em Caxias do Sul. E já foram feitas estratégias de círculos até para que nós possamos ter a comunidade mais próxima da escola, para que nessa rede de apoio às escolas, que nós chamamos de RAI, tenha toda a participação não só da comunidade educativa, mas de outros membros importantes daquela comunidade que possam atuar na evasão escolar. Nós também pensamos em estratégia junto aos professores, às escolas, e isso é feito pela equipe também da CIPAV, que atua junto às escolas. Nós temos assessorias para atuar junto às escolas. CIPAV, para quem não conhece, é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar. Então, ao mesmo tempo, nós temos a RAI,
vai atuando com a gerência dentro da secretaria, nós temos CIPAV e outras ações bem pontuais de programas que auxiliam, então, para que os alunos estejam mais fidelizados, para que os pais também compreendam a importância dos alunos estarem na escola. Porque a infrequência escolar na infância, ela é muito destinada e ligada aos pais, né? Nós precisamos conversar com as famílias. Qual é a percepção da educação que essas famílias têm por não acreditarem ser importante esse aluno estar na escola? Muitas vezes eles conseguem vagas, como eu disse, de uma lista de espera, nós estamos comprando em escolas privadas e às vezes a infrequência acontece ainda na educação infantil. Né? Por acreditar também que a educação infantil não faz tanta falta na vida desse estudante. Então, nós precisamos trabalhar, como disse a professora também, Eliana, com todos os setores e unir forças para atingir os resultados. Ok, secretária. E assim como a Marina comentou, aqui em Caxias do Sul a gente tem a escola Paulo Freire e a gente vai conhecê-la um pouco melhor agora. Nossa equipe de reportagem foi até lá para saber como é que é a realidade dessa comunidade escolar. Caxias do Sul é detentora de um recorde que não deve ser comemorado, o de evasão escolar. Até o dia 10 de agosto, 2.707 crianças e adolescentes estavam fora da sala de aula. Com 790 alunos, a Escola Municipal Paulo Freire, localizada no bairro Cidade Nova, convive com essa realidade. Na família, no atual contexto, a educação não está sendo levada a sério, né? Não tem aquela importância assim, como parte de um projeto de vida. Né? Tanto familiares quanto alguns estudantes, por questões aí mais pessoais, acabam invadindo a escola, porque em algum momento da trajetória de escolarização, eles dificuldade de aprendizagem, questões de vulnerabilidade social, violência, drogas, eles acabam se perdendo ao longo do processo de aprendizagem. Para a professora Maiara, a solução do problema está na reestruturação do modelo de ensino. Os profs e a escola, ela tem que se reinventar, né? Se basear, né, por exemplo, nos teóricos como o Paulo Freire, né, que dá nome à escola, e tentar transformar a realidade dentro da escola também, né? Porque, infelizmente, ainda a estrutura da escola é muito engessada, né? E muitas vezes o aluno chega aqui e não vê sentido, né? Não se sente motivado, né? Naquela educação bancária, né, que o Paulo Freire já criticava, e acaba desmotivando o aluno e fazendo com que ele não volte mais. Apesar da demora dessa transformação do ensino, a importância dele é constatada no dia a dia. É o que move tudo, mais ou menos. As coisas que a gente sabe, que a gente tem que saber. Para conseguir viver, a gente tem que saber de alguma coisa. Então, a educação é bem importante. Agora a gente vai se formar e depois a gente pode ter um trabalho melhor. Um trabalho bom. Quanto tu mais estuda, tu vai ter um futuro melhor. Daí tu vai ter um trabalho melhor para dar, tipo, quando tiver a família, dar melhor condição para a família. Pois é, Eliana. E o problema dessa evasão escolar, ela começa de dentro para fora ou de fora para dentro? Por onde a gente tem que começar para conseguir achar os pontos que ligam todos esses problemas e tentar encontrar uma solução? Pois é, pergunta complicada, né? Porque eu acho que é de lá para cá e de cá para lá, quer dizer, todo o contexto. Mas, como disse a professora na escola Paulo Freire, e lembrando do nosso querido educador, às vezes, na maior parte dos lugares, a escola ainda é muito bancária. Você veja que foi falado do sentido da educação para a vida, né? Mesmo às vezes tendo acesso, tendo transporte, o aluno não vê muito sentido naquele contexto escolar. Veja que nós temos desde a relação professor-aluno algumas dificuldades. Vou falar das dificuldades, porque é claro que a gente tem exemplo onde isso não acontece. Mas as dificuldades de aprendizagem muitas vezes é a falta de vínculo entre professor e aluno, uma dificuldade que o aluno tem na aprendizagem, às vezes não é só cognitiva. É claro que tem problemas de outra ordem, mas se for a questão cognitiva, muitas vezes a questão emocional ela é muito forte. O aluno sofre violência às vezes em casa, né? Às vezes não é nem violência física, é uma violência emocional, muito julgamento, né? Falta de autoestima, falta de visão de vida. Então ele vai para a escola, às vezes isso continua na escola com a violência dos coleguinhas, que muitas vezes de forma inconsciente não traz esse coleguinha para o grupo, então esse aluno se sente sozinho. É a questão do bullying. A gente tem dados nos nossos estudos, nas pesquisas que a gente faz no programa, questões de violência de toda a ordem.
E isso permeia a escola. Eu tenho acompanhado professores que, olhando para isso, ficam também muito motivados, muito preocupados e buscando alternativas para resolver. Por outro lado, veja como a coisa é complexa, né? Às vezes, na própria licenciatura, na universidade, as disciplinas não dão conta de preparar o professor de forma, vamos dizer assim, adequada para lidar com isso, porque não tem soluções prontas, é um processo em transformação. E, além disso, esse aluno se sente, vamos dizer assim, com o desalento, fragmentado na sua forma de ser, do meu ponto de vista. E aí é claro que a consequência é não ter vontade de ir para a aula. Muitas vezes ele sai de casa, diz que vai para a aula e não entra na sala de aula. Eu já tive depoimento de que o aluno entra na escola e depois ele sai e volta e vai para casa e às vezes os pais nem sabem que eles não ficaram na aula. Então, é claro que são várias variáveis e o que eu trago para a gente olhar é a questão da fragmentação desse ser aluno, porque então ele se sente perdido e muitas vezes ele não vê sentido na sala de aula. E além da educação estar muito centrada na fala do professor, na aula expositiva, que é uma questão que a gente tem trabalhado e eu vejo o esforço dos professores em transformar isso, me parece que não é só essa questão, porque muitas vezes, se você não está inteiro consigo mesmo, não vê sentido para aquilo, mesmo que você esteja numa sala de aula com bastante atrativos, você não vai ver sentido em estudar. Então, eu penso que um dos caminhos para a gente construir isso é a questão de buscar a inteireza desse aluno. E aí, eu penso que a inteireza desse aluno se volta também a ele se sentir pertencendo à família, pertencendo à escola, pertencendo ao contexto onde ele está. Então, a palavra, como tu disseste, é realmente pertencimento, uma delas. É ele ver sentido na vida, é ele ver que ele pode, então, se sentir empoderado, como dizia o Paulo Freire, né? Você precisa empoderar o aluno para ele se sentir forte o suficiente para aprender, para ver sentido no que ele está fazendo. Então, nesse caminho, eu acho que a escola tem que ser entendida como um sistema, onde você tem o aluno com o sistema, com suas crenças, com suas questões pessoais, com suas questões familiares, os professores também com suas crenças, com suas também dificuldades em lidar com isso, a gestão, as famílias que muitas vezes está desvinculada do próprio aluno por uma série de motivos. Então, se a gente conseguir transformar a escola num espaço de relações, de processos, de sintonia, né, entre professor, aluno e objeto do conhecimento. Porque como é que eu vou conhecer algo, um conteúdo, se eu não estou bem comigo mesmo? Né? Então, eu penso que o caminho é por aí. E aí eu vejo que temos várias iniciativas. Eu acho que a gente trabalhar de forma sistêmica, né? Todos juntos buscando uma alternativa. Tudo bem. Eu vi que a Ivanete anotava aí algumas coisas enquanto a Helena falava. Quer colocar alguma coisa de repente, Ivanete? Eu, na verdade, acredito muito na escola acolhedora, no professor acolhedor, num professor que se coloca muitas vezes no lugar do aluno. E isso não é fácil. Nós estamos aqui, somos 4 professores, cada um com as suas vivências, mas quando tu acolhe um aluno, ele pode até ser já um aluno da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, ele vai se sentir amparado, porque muitos dos nossos alunos, principalmente da escola pública, né, porque a gente vê pelos índices que da escola privada o índice de evasão é ínfimo, nós podemos dizer assim com clareza e com muita segurança que os nossos alunos, tem muitos alunos maravilhosos, como diz a professora Eliane, nós temos muitas coisas boas para relatar e casualmente hoje a gente está falando na evasão escolar. Mas quando o aluno se sente protegido e amparado, ele vai dar uma resposta diferente. Quando tu tem hoje a possibilidade da cultura de desenvolver a cultura da paz dentro das escolas e que ainda é um movimento muito fragilizado, muito pequeno, tem muitas resistências, mas talvez seja aí uma saída, que a gente consiga fazer mais círculos da paz, que a gente consiga ouvir mais, dialogar mais, e que a gente consiga se preocupar menos com as fórmulas matemáticas ou da física, ou com as leituras contextualizadas ou não, ou leituras complexas, com vocabulários difíceis, e que a gente consiga conversar com esse aluno mais de perto. No nosso primeiro bloco, a gente falou então sobre as possíveis causas dessa falta dos alunos em sala de aula. Agora, nesse bloco, a gente vai tentar trazer um pouquinho, tentar entender um pouco o perfil desse aluno e traçar aí algumas soluções para ele.
Para isso, a gente vai conferir agora a segunda fala da promotora Simone Martini, aqui de Caxias do Sul, onde ela constata justamente isso, alguns traços do perfil desses faltantes. Olha só. Nós temos um grande, né, índice de abandono no 6º ano escolar. Bom, no 6º ano, segundo os professores, e a gente sabe também pelos currículos, é a mudança, né, daquela turma com um professor regente para vários professores regentes. Então, o aluno perde o referencial do professor, que é tão importante ainda na fase de transição da criança para o adolescente. Outro pico que a gente tem de infrequência é aos 17 anos, com o 1º ano do ensino médio. Também já tem um problema de distorção idade-série, porque com 17 anos ele deveria estar terminando o ensino médio e ele está começando o ensino médio, ou seja, ele já está com uma defasagem de mais de 2 anos. A questão da gravidez na adolescência também é uma situação que impacta do trabalho, mas nem tanto quanto esses outros fatores que a gente percebe na infrequência, que é a mudança de idade, que é o afastamento do currículo, não tendo mais aquele professor tão próximo como era até o 5º ano, enfim, são esses fatores que a gente percebe. Tudo bem, como a promotora constatou ali, existem alguns picos, né, em algumas idades, em algumas séries. Diante desse quadro, né, de quem acompanha esse processo, o que pode ser feito aí com essa realidade aí que a gente convive hoje aqui em Caxias? Eu acredito que nós precisamos pensar em metodologias ativas, aprendizagens ativas, né? Metodologias inovadoras, e um grupo de professores já vem pensando nisso para que a gente possa expandir para as nossas escolas. E além disso, nós temos na rede municipal as turmas de aceleração, que por enquanto são oferecidas para estudantes a partir do 6º ano. A ideia é que nós possamos intensificar a aceleração de estudos no próximo ano, já que nós estaremos atendendo a educação de jovens e adultos só a partir dos 18 anos, também para se adequar à legislação. E essas turmas de aceleração, elas propiciam, então, turmas menores, de aproximadamente 15 estudantes, professores com docência compartilhada, podendo trabalhar com os alunos mais as suas individualidades. Essa docência compartilhada facilita também o desenvolvimento das habilidades, né, desses alunos, das competências, o trabalho com as dificuldades de comportamento ou de aprendizagem. Nós teremos provavelmente 29 turmas de aceleração no próximo ano. Então, eles vão trabalhar 6º e 7º anos, tendo avanço de até 2 anos, e 8º anos outras turmas. Isso possibilita com que a distorção série-idade ela diminua nesses jovens e que eles consigam ter um interesse maior pela educação quando perceberem que eles conseguem aprender, quando perceberem quais são suas capacidades, quando eles estiverem novamente inseridos no contexto escolar de fato. É por aí a saída, vocês concordam? Complementando essa ideia, nós temos hoje a nível de estado dois programas, né, que seria então o Acelera e o programa Trajetórias Criativas, que seria para alunos de 6º a 9º ano. Nós temos na rede muitos alunos com distorção de idade séria, e que aí é como diz a professora Rejane lá no início da sua fala, que isto faz com que o aluno se desmotive. Então, trajetórias criativas também seriam montagem de turmas com até 20 alunos ou 16 alunos, para que eles possam ter o atendimento diferenciado e já partindo para as metodologias ativas voltadas nesse momento para os projetos de vida destes alunos. Essa seria uma alternativa para resgatar o aluno que está com idade já avançada para estar em determinada série. Mas eu também vejo uma outra alternativa que não é diretamente ligado com o aluno, mas é este olhar das diferentes redes e das diferentes instâncias. Nós estamos hoje aqui com a rede municipal, nós estamos aqui com o Conselho Municipal, nós estamos aqui com a universidade nos cursos Lato Sensu e Estrito Sensu, e estamos aqui com a Coordenadoria de Educação, que, de certa forma, tem um grande número de alunos nessa região. E quando a gente começa a trabalhar de forma integrada, de forma parceira, as coisas começam a melhorar.
Nós não estamos aqui dizendo a tua rede é melhor ou a tua rede é pior, não. Nós estamos aqui tratando de um assunto que é extremamente complicado para falar, porque são vidas de alunos, vidas de estudantes, né? E quando tu trata de vidas, tu está falando algo muito sério. Então, por mais que os governos não estão investindo muito em educação, a gente sabe disso. Eles poderiam investir mais, não sei, agora tem aí a crise, então tudo em nome da crise, a questão econômica, mas se nós conseguirmos irmos pelo lado das relações e das inter-relações, isso poderá estar contribuindo de forma significativa. Eu complementaria dizendo, Ivonete e colegas, que essa questão de acolher a dimensão humana dessa questão, desse problema, que é o que você disse, né? Nós temos nossas crianças e nossos jovens nessa desfragmentação, como eu digo, e a gente precisa unir esforços, e aí você colocou bem, nós estamos aqui representando várias instâncias da sociedade, trazer a família para esse diálogo através do que a gente possa fazer, para a gente pensar em transformação. Eu acho que transforma a escola, como eu estava falando, a escola tem que ser uma rede de relações, de processos, onde professor, aluno e objeto do conhecimento convivem em parceria. Mas eu acho que pensar nessa dimensão humana do aluno, do professor, porque veja que a relação professor-aluno, então são os dois, eu vejo sofrendo os dois. Os professores também estão sofrendo, porque quando a gente vai nas escolas e vê os professores pensando, meu Deus, o que eu faço, como é que a gente resolve? Muitas vezes eles não conseguem dar aula porque a criança não consegue estar presente, porque tem problemas emocionais muito graves. Como é que você vai ensinar matemática, física e química, que são coisas importantes para o desenvolvimento tecnológico do país, mas como é que a gente vai ensinar isso se a criança não está presente cognitivamente, não adianta nem as metodologias ativas. Então, me parece que essa questão de resgatar a dimensão humana, de trazer a inteireza do ser professor e do ser aluno, numa escola que é uma rede de vivência, de vínculos e sintonia, para mim é o grande caminho. Você pode perguntar como fazer. Eu acho que a gente tem alternativas, porque não existe uma resposta pronta. A gente tem teorias e a gente precisa clarear, eu acho que esse processo com as teorias, para a gente poder junto transformar a sociedade de uma maneira mais adequada, como disse a Ivonete, construindo não só práticas educativas para aprender o conteúdo que é importante, mas principalmente cultura de paz, para a gente viver pacificamente. Pois é, a Ivonete falou também dessa questão das redes, né, das redes municipais, estaduais e de todas elas que formam, que congregam a educação. Todo o sistema de educação, mas apesar disso, a gente tem Caxias se destacando negativamente em números, né? Em todo 2016, a gente teve 4.211 desistências em Caxias. Até o início de agosto, esse número já passou da metade de todo o ano passado, chegando a 2.707. Isso são números da ficha de comunicação do aluno infrequente. Ou seja, o número final ele pode se manter igual ou até mesmo superar o do ano passado, desse ano? O que nós temos que pensar em volta dos números é que o controle do sistema FICAI, com as fichas de acompanhamento em frequência, ele vem aumentando nos últimos anos. Nós temos esse programa, eu diria essa política pública, desde 2007 mais fortemente. Mas na nossa região e algumas outras que têm promotor de educação, existe um controle, tanto pela promotoria, quanto pelo Ministério Público ligado diretamente com a Infância e Juventude e com o Conselho Tutelar, as fichas online, onde as escolas precisam estar lançando essas fichas ou esses alunos infrequentes, o que antes não acontecia com muita rigidez, eu diria. Porque o que acontece? Nós chamávamos isso sempre só de reprovação. Então, hoje, nós temos, sim, a reprovação altíssima na nossa região e que ela precisa ser pensada. No entanto, nós temos também que olhar que agora, a partir do momento que tem o controle da ausência do aluno na sala de aula, ele deixa de ser só reprovado e ele passa também a ser considerado o aluno como evadido. Então, tu diminui o número de reprovações, mas tu aumenta o número ou o índice de evasão escolar. E isto é graças, eu diria graças a esse controle, que são os outros órgãos externos à escola que estão também dando um apoio e olhando para essa realidade. Porque eu me lembro, em 2009, eu fazendo um trabalho de conclusão de curso de uma
uma pós em estatística que a gente estava fazendo aqui pela universidade, e eu fazia na minha escola um trabalho voltado para quais as causas que levavam o aluno do ensino médio do primeiro ano se evadir ou reprovar. Mas naquele momento era eu olhando para uma realidade. Hoje nós temos uma rede olhando para uma realidade. Nós temos o poder público voltado com o Ministério Público, voltado com a educação, voltado com as entidades de educação também, mas não só da rede pública. Então isso poderá estar contribuindo. Então a evasão escolar, ela hoje tem um foco que é realmente o aluno estar fora da escola. E aí a Regiane perguntava o que leva a ver, quando é que ele deixa de ser evadido e passa a ser reprovado. Nós temos aí a questão dos 75% de presença para ele ser considerado como um aluno aprovado. Porém, nós temos um outro agravante. Quando o aluno sai, ele se evade e é feito a FICAI, o que acontece? Ele demora muito para retornar. E quando ele retorna, ele acaba tendo estudos compensatórios, que na verdade acabam muitas vezes sendo um paliativo. Porque os estudos compensatórios, ele precisa ter um professor que fica acompanhando. E nem sempre isso acontece de forma exemplar, eu diria. Então ele fica com defasagem de conteúdos, o que leva a uma reprovação e, consequentemente, um ciclo de nova evasão. Ok. Marina, concorda mais ou menos por aí, então? Se explica por aí os números, então, aqui de Caxias do Sul? Perfeito, eu concordo sim. Acredito que nós estejamos cada vez mais rígidos em relação ao controle. Nas nossas escolas municipais isso é muito solicitado aos professores, porque a partir desse controle é que nós vamos poder pensar em políticas públicas e em ações que deem conta dessa evasão, né? Enquanto esse número não aparece, nós não temos como intervir. A partir do momento que esses números estão aí, nós temos motivos e grandes motivos para estar trabalhando com eles. Muito bem. Além das estratégias que já foram comentadas aqui desde o início do bloco, para tentar recuperar essa situação aqui da evasão escolar em Caxias do Sul, a promotora Simone Martini aqui de Caxias também tem outras estratégias que a gente vai ver agora. O que se tem trabalhado muito é a comunicação da rede, é o afinamento de toda a rede de proteção à infância, né? Então é preciso que, e como a Constituição diz, né, a educação é um dever do Estado, da família, em colaboração com a sociedade. E nós precisamos inserir a sociedade dentro do ambiente escolar. De que modo, né? Pelas organizações sociais. Então, assim, nós precisamos, como eu disse, quando a gente trabalha com rede de apoio externa, né, à escola, a gente tem que trabalhar com as lideranças comunitárias, a gente tem que trabalhar com as ONGs, a gente tem que trabalhar com as pastorais, com as lideranças religiosas, porque todos eles têm que estar atentos às nossas crianças. Regiane, a gente viu aí a promotora fazendo alguns apontamentos da realidade que ela conhece, né, sobre como retomar, né, esse jovem para dentro da sala de aula. E eu queria saber também quais são as tuas opiniões sobre isso. Eu penso que não é só o estudante que a gente tem que trazer para dentro da escola, mas é sim a família dele. Como a professora Eliana estava falando anteriormente, a escola se inverteram os papéis em alguns casos. A escola acaba fazendo o papel que a família deveria fazer e tendo que fazer o dela também, né? Que é o da questão da aprendizagem. Nós precisamos trazer também as famílias para dentro da escola para que elas se sintam parte dessa comunidade escolar. Falamos tanto em comunidade escolar, né? A comunidade que opina na proposta pedagógica na escola, no regimento da escola, no calendário. Porém, o quanto essa comunidade está lá dentro da escola. Às vezes é uma representação de pais com um número reduzido, né? Por quê? Porque quando a escola chama para uma reunião pedagógica ou para uma reunião para dar os resultados dos períodos escolares, né, dos trimestres, muitas vezes eles nem vão para a escola por não verem a importância desse momento, né? Então eu acho que essa questão ela é fundamental. Se a família, se o pai, a mãe, o responsável, seja o avô, a avó que é quem tem a tutela dessas crianças, se eles estiverem lá dentro da instituição escola, consequentemente eles vão trazer os filhos
para dentro da escola também. E eles vão perceber a importância que a escola tem na vida dessas crianças. Hoje, as crianças estão fora porque para a própria família não é dada essa devida, eles não têm essa devida importância, o sentido da escola. Então, acho que a gente tem que atender também na própria família. E fica aí o pedido, né? Professora Helena, eu vou deixar com você a fala final, então, desse programa, então, tentando amarrar, de repente, um pouquinho essas ideias para se chegar num resultado que seja satisfatório para a educação aqui na região. É um desafio tanto, mas eu acho que as colegas teceram vários fios, né? E como você diz, rede de olhares, vamos ver se a gente faz uma textura. E eu penso que, como você disse, o pertencimento. Eu acho que esses jovens, essas crianças têm que se sentir pertencendo. A família é o primeiro lugar onde a gente se sente pertencendo, né? Hoje a gente vê grandes famílias, famílias desestruturadas, problemas sérios, que refletem nessa criança que também vai para a escola sem sentido e muitas vezes ela não vê o sentido na escola e às vezes precisa voltar para cuidar de alguma coisa na família, um irmãozinho, ou trabalhar, ou coisa desse tipo. Veja que isso já é um desvínculo. Eu chamo de desvínculo porque ele não vê sentido. Naquele momento da vida ele tinha que estar olhando para si, se formando, e muitas vezes ele tem que ser responsável num contexto onde ele tinha que ser acolhido. Você falou em acolhimento, falou em cultura de paz, e a gente tem falado, nós temos na universidade um observatório de cultura de paz, pensando exatamente o que a gente pode fazer para transformar a prática docente e a escola num cenário onde a gente resgate, eu acho que a palavra resgatar e reconciliar sistemas que estão isolados, né? Às vezes o professor falando aqui, o aluno falando ali, a família falando lá e a sociedade aqui. Eu acho que o grande desafio é reconciliação entre esses sistemas, acolhimento entre si, né? E é claro que a gente se preocupa com a questão da aprendizagens, que tipo de metodologias, mas eu acho que juntar tudo isso numa metodologia que traga o ser na sua multidimensionalidade, e a dimensão humana às vezes está faltando aí. E aí a gente não poderia deixar de falar um pouquinho em teoria, né? Eu acho que a gente tem teorias para discutir isso, teoria da complexidade, lembrar do Paulo Freire, que é a escola... Sempre lembrado. Né? Sempre lembrado, né? Ele com todos os teóricos, para a gente construir e clarear formas de transformar a sociedade, transformando a escola, a família, né? Muito bem. E eu acho que aqui juntar, né? Nós que estamos aqui e todos os setores da sociedade para transformarmos e para criarmos condições de cuidar melhor das nossas crianças. E é amarrando todas essas interações, então, que a gente conclui o programa de hoje, agradecendo a participação de vocês. Muito obrigado. O programa que vai ficando por aqui. A gente se encontra numa próxima. Até mais.